Olá, queridos, graça e paz. Ótima noite para todos. Hoje aqui jogando conversa dentro mais uma vez. Hoje estaremos entrevistando a Vanessa da Mata, que tem aí grandes histórias para nos contar da sua vida pregressa, da sua vida atual, da sua conversão, da sua libertação. E você que assistir essa entrevista aí, compartilhe. E estarei convidando aí, pelo menos de 15 em 15 dias, um membro da igreja, um casal da igreja, para estar aqui compartilhando as suas experiências. Está conosco aqui Nicole, está conosco Raquel, Vitorinha, Belinha, Mirella e Pastor Nativo mais uma vez. E agradecer aqui que estamos agora no estúdio próprio, Nativo tomou na cabeça, não tem mais aluguel. E daqui nós faremos muitas coisas aí em prol do reino de Deus. Esse estúdio aqui não é para fins financeiros, não é para ganhar dinheiro, mas é único e exclusivamente para investir no reino. Então você pode orar por isso, se você quiser investir, você pode investir nisso. É único e exclusivamente para isso. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo. Boa noite, querida. Boa noite. Como é que foi seu dia? Foi ótimo. Tá tudo bem com você? Tudo bem. Então vamos lá, vamos começar perguntando quanto tempo você tem de convertida a Jesus, que você se decidiu por Jesus? 24 anos. Bastante tempo, né? Quantas igrejas você passou nesse período de 2 décadas e 4 anos? Duas. Duas. Terceira com essa. E como você vê, para a gente voltar um pouquinho atrás, mas como é que você vê as igrejas hoje de verdade? Hoje. Hoje. Pergunta bem difícil. Sim, né? Pelo tempo que eu tenho na caminhada de 24 anos, assim, muitas coisas mudaram, né? Sim. Principalmente em questão da consagração, do compromisso, né? Assim, muitas coisas mudaram dentro das igrejas. Muitas coisas mudaram. E assim, ao meu ver, né? Na sua perspectiva, o que mais mudou? Eu acho que a entrega verdadeira ao Senhor, Interessante. né? De cultuar com alegria, né? A forma de A cultuar forma de cultuar. não seria mais um culto tão racional, é isso? Acredito que não tem tanta adoração como na minha época de adolescência, né? Era uma adolescência de, digamos, o avivamento. Glória a Muito Deus. avivado. Mas vamos lá. Como era a sua vida pregressa? Quem era a Vanessa antes de se entregar para Jesus? Quem era a Vanessa antes de se entregar para Jesus? Vamos lá. Exatamente. Vanessa foi uma jovem sem mãe, Sim. né? Mas sei bem por quê, sua mãe. Como era Assim, isso? não conheci minha mãe, Não? né? Não conheci. Pelo que a família, né, fala, assim, uma mulher muito sofrida, né? Muitos filhos, muito sofrida em relacionamentos, foram 3 casamentos frustrados. E pelo que eu entendi, assim, no longo da história, né, ouvindo pelas pessoas, ela meio que não aceitava a minha gravidez, tentou aborto, não conseguiu, né? E nasci. E para minha surpresa, pelo que eu ouço das histórias, ela não queria mesmo a minha criação, né? Então, quem decidiu que eu voltasse do hospital para casa foi a mãe do Carlos, né? Ela que bateu o pé para minha mãe me pegar no hospital, na maternidade e ir para casa. Você já conhecia o Carlinhos antes de estar com ele, isso? Não. Esse Carlos que você falou é outro. Carlos é o Carlito, Ok. da Márcia. O meu parceirão, Diácono Isso, Carlos, ok. Diácono Agora, ok, Carlos. agora eu captei. Então, assim, minha mãe, com essa escolha, então eu não tive presença materna. Ele, né, pequeno, eu era bem pequenininha, então ele ali que ajudava com a irmã dele, a Memede, que dava banho, fazia toda aquela parte ali, foi muito ele junto com a Memede. Então o Carlos tem uma figura, tem Muito. uma figura importante na sua Sim, vida? muito importante, muito importante. Carlinhos. E seu pai? Então, meu pai tinha uma vida miserável na cachaça, né? Uma Meu vida que Deus. não deixou ele ser pai, Sim. né, em momento algum. E não tive presença paterna também. Então foi muito sofrido. Aos meus 4 anos de 3 anos de idade, minha mãe faleceu. Sim. E ali ficou 2 crianças gêmeas de 6 meses, um irmão de 7, eu que já ia completar 4 anos, e um casal já mais velho, né? Minha irmã de 18 e o outro de 16.
Então, quando minha mãe faleceu, foi dividido os filhos, né? Então, minha irmã mais velha ficou, ela já estava casada, ficou com uma das gêmeas por um período curto. E o meu irmão de 16 ficou comigo, o meu irmão de 7 e a outra uma das gêmeas. Até que meu tio decidiu pegar uma das gêmeas que não tinha condições, né? E aí fomos se criando assim, né? Com a família, ficava um pouco com um, um pouco com outro. Essa Tá. forma. E aí você cresceu e como foi sua vida na sua juventude? Assim, eu não recordo de felicidade, né? Na minha Sim. infância. Eu recordo, assim, de muitas tristezas, né? Muito oprimida. Era uma criança muito oprimida, né? Falava sozinha, tinha amigos imaginários, enfim. Como eram esses amigos imaginários? Falava sozinha, eu achava que eu tinha amigos que estavam ali comigo conversando. Se eu ouvisse qualquer tipo de música triste, eu chorava, já lembrava da morte das pessoas. Era algo assim bem estranho, bem esquisito mesmo. Isso me acompanhou por longos e longos anos E da com minha quantos anos você infância. começou a namorar? Namorar com 15. 15 anos. 15 anos. Aí daí pra lá, como é que foi acontecendo isso na sua vida após os Então, namoros? eu comecei a namorar com 15, esse meu irmão me criou, ele foi meu super-herói, né, na verdade. Naquele período ali eu tinha ele como meu super-herói. Até descobri que, né, foi uma das pessoas que infelizmente cooperou para o meu outro irmão mais novo passar a usar também droga. Então para mim foi tirar o tapete, Foi né? Foi decepcionante. muito decepcionante e foi uma das coisas que me levou para esse mundo, assim, né, conhecer um mundo cruel, né? Ali eu me envolvi no tráfico. Você chegou a se envolver no tráfico? Sim, cheguei a me envolver com o Usava tráfico. usina também? Não, nunca Não. usei, De que mas forma você se pela envolveu no tráfico? revolta, né, Qual foi o adolescente, seu envolvimento no tráfico? mulher de bandido, Foi? fui mulher de Foi bandido. mulher de bandido? E aquilo, assim, era uma forma de eu mostrar que eu ia ter alguém para me defender, Sim. né? E Era você uma, já estava com quantos anos nesse momento? já estava com 16 para 16 anos. 17. 16 para 17. E quanto tempo você ficou envolvida Um, namorando esse bandido? um ano. Um ano sem conhecer Jesus, falando de Jesus para ele. É mesmo? Então já tinha algo em você para Ah, acontecer. com certeza, não tem E dúvida. dos 16 para os 20, como é que foi a sua jornada? Foi triste, né? Porque passei por caminhos tortuosos demais, né? Uma vida muito correndo de um lado para o outro, escondendo de muitas coisas. Até que eu me separei desse rapaz e comecei a trabalhar no centro do Rio e conheci outras pessoas. Aí eu me envolvi já pro lado do carnaval, né? Já comecei a gostar muito de carnaval e me envolvia muito com as pessoas de carnaval. E eu comecei a ter uma vida de prostituição, né? Uma vida de prostituição onde eu achava que ia encontrar felicidade naqueles homens, né? Pelo fato do corpo, a beleza, então chamava atenção e acabava me envolvendo. E no final eu vi que aquilo era tudo ilusão. Só uma dúvida, quantos anos você foi mãe? 26. Você já estava casada. Já. Ainda sem Jesus ou já com Jesus? Já com Jesus. Já caminhando. Em que momento da sua vida você começou a buscar, a mudar sua vida espiritual? 21 para 22 anos. O que te levou a buscar essa mudança? Sofrimento em questão de querer, né, ter aquilo que o mundo jamais poderia me dar, que é alegria e paz em Cristo Jesus. Aí você começou a buscar essa transformação. Sim. Comecei a buscar, mas não aonde eu estava, o caminho ao qual eu buscava não era o caminho correto, né? Qual era o caminho? O caminho era as religiões mentirosas. O que seria uma religião mentirosa na sua perspectiva? Na minha visão, né, pelo fato de eu ter ido, escutado e nada ter mudado, foi espiritismo. E ali comecei a querer saber Qual mais. foi a maior fantasia no sentido negativo que você viveu nesses O momentos? desemprego. 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 Não cheguei a passar fome,
né? Porque eu ali, eu tenho certeza que Deus já cuidava muito de mim. Mas o desemprego, bateu o desespero, sozinha, morando sozinha, né? E não ter nada dentro de casa, olhar para um lado, para o outro, não ter nada. Foi o período a qual eu amanheci, em questão de uma semana, engordei 10 quilos. Meu O Deus. cabelo caiu, né? Um cabelo imenso, uma menina nova. E a frustração pela vaidade, desempregada, me encontrando dentro de uma casa vazia, né? Totalmente vazia. E fui procurar os médicos para saber o que eu tinha, né? E não tinha solução aqui no Rio para mim. Até que apareceu uma irmã, que eu sabia da existência, mas não a conhecia, de Campos dos Goytacazes, que é a Carla. Perto da minha cidade, perto de São Fidélis, esse campus. E ali Carla me abraçou, né? Ela me abraçou a minha causa. E assim, foi algo muito libertador. Eu não conseguia dizer eu te amo. A palavra eu te amo para mim era algo difícil? muito difícil. De eu Por que chorar, de eu você achava tremer. essa dificuldade? O que te Porque eu levou até nunca essa? tive a palavra eu te amo. Nunca ouvi a palavra eu te amo. Pai, mãe, irmãos, nunca tive. Então, para eu declarar isso era muito difícil. E a minha irmã, ela quebrou essa barreira. Ela veio quebrando essa barreira. Que fantástico. Ela ficou um mês na minha casa, né? Com as criancinhas dela. E ela, todos os dias, ela falava que me amava. E aquilo me Você constrangia. acreditava ou duvidava? Eu acreditava. Mas por que te constrangia? Porque eu não conseguia retribuir a fala. Nossa. Eu não conseguia retribuir a fala. E aquilo me constrangia de uma forma que eu chorava. Todas as vezes que ela declarava que eu me amava. Eu chorava. E ela falava, declara pra mim, eu não conseguia. Era uma barreira muito grande. Eu sei. E ela falou, olha, eu vou te levar comigo pra Campos pra gente tratar isso. E eu fui pra Campos, né? Encarei aquela aventura, levei meus móveis todos. Que lugar de Campos você foi? Pro centro. Eu não sei Cidade? bem o nome, não recordo, tem muito tempo, não recordo. Esse negócio de falar eu te amo assim, é algo muito real, né? É. Eu também não, eu tinha essa dificuldade de falar eu te amo. E quem mudou essa perspectiva foi o pastor Dativo. É. Né? A pastor Dativo falou, cara, eu amo você. Aí eu achei assim muito estranho. Porque isso não é muito normal hoje em dia. E quando você afirma hoje que ama alguém, as pessoas ainda acham Pois é. um tanto quanto estranho. A gente começou a usar o ósculo santo. E foi algo assim muito natural. E de repente é por isso que você tem uma facilidade de falar que eu te amo. Né? Sim. Hoje eu tenho uma. Hoje eu tenho. Hoje eu falo fácil, assim, e a gente ama de verdade. É muito Sim. interessante isso, né? Sim. Você declarar que ama a pessoa. Sim. Mas em que momento você começou a ter a necessidade de conhecer Jesus? Então, nesse período, né, eu comecei a frequentar a casa de uma tia minha. E ali todos os dias à noite, 10 horas da noite, ela, né, manifestava com entidades. Ela manifestava? Com entidades e sempre prometendo, né, que as portas iam se abrir, que eu ia ser muito feliz, que eu ia ter muito dinheiro. E eu me iludia com toda aquela fala, né, me iludia. E acabava prometendo coisas que eu não tinha nem pra mim, né, e me frustrava muito, porque eu não tinha emprego. E eu saía, né, a minha vida, eu me recordo, assim, de um período muito difícil, foi na época do Vale Transporte, a cartela de Vale Transporte. Nossa, faz tempo isso. Muito tempo. E eu Você sentava... sabe o que é isso? Não, cara, nunca viu, né? Sabe? E eu me recordo que eu sentava no portão esperando alguém, 4 horas da tarde, voltando do trabalho para pedir um vale transporte, para eu ter 2 vale transporte para poder ir entregar currículo e voltar. Meu Deus. Nem sempre alguém tinha um vale transporte para poder me Pobre dar. de Barra desse. Meu Deus, pobre. E não tinha vale transporte para me procurar emprego, era só isso que eu queria. E isso começou a me irritar de uma forma com o cão. E eu me recordo que um dia na varanda dela eu declarei que eu não ia mais ficar esperando que tinha culto, foi num domingo. E naquele dia eu tomei a decisão de ir para a igreja do Ministério Vida em Quando Cristo. você já tinha ouvido falar de Jesus? Já. Desde pequena, o Carlos e a Márcia, eles
levava a tropa, né? Que ele falava que era a tropinha. E como isso soava aos seus ouvidos? Quando você ouvia Eu Jesus? gostava de ouvir. Todo domingo eu aceitava Jesus. Todo domingo eu levantava a mão e aceitava Jesus. Todo domingo? Todo domingo. Já era vergonhoso, mas eu ia assim, eu não queria nem saber. Mas em que momento você conseguiu romper essa barreira? Ah, eu rompi aos 21 anos de 21 idade. anos, bem jovem, né? Foi libertador, porque quando eu fui para o Ministério Vida em Cristo, eu fui abraçada mesmo. Esse ministério aqui é no Rio? É no Rio. Fui abraçada ali pelo pastor Reginaldo, alguns pastores também que acompanhavam ele ali, um trabalho muito bonito, que é o Encontro com Deus. Esse encontro com Deus, eles são os idealizadores ou não? É por isso esse trabalho, Então, não? pela época, assim, que eu venho da videira, né, naquela época da igreja da videira, e já tinha esse trabalho do encontro com Deus. E eu recordo que quando eu fiz o encontro com Deus, ali foi libertador. Assim, eu não sei, pastor, é meio que particular meu, né, mas assim, em relação à minha mãe, né, muitas coisas me revoltou na minha vida de adolescência pelo fato de eu não ter a família presente, né, o pai, a mãe, e tudo aquilo que eu vivi quando eu descobri que era uma ilusão, né, do meu irmão bater muito no meu irmão mais novo, e quando eu descobri que quem na verdade oferecia, né, estava ali tão perto de mim, eu me recordo que nessas indas e vindas minhas para a igreja, eu falava muito que eu culpava muito a minha mãe, culpava demais a minha mãe, não culpava o meu pai, ela culpava muito a minha mãe. A sua revolta era maior com Era a sua mais com a mãe. minha mãe. Né? Porque eu achava que se eu tivesse a minha mãe perto de mim, eu não teria passado por um terço do que eu passei. Então, a desestabilidade familiar Muita coisa. Mexe muito. atrapalhou muito, Muita né? coisa. Muita coisa. Hoje nós podemos afirmar que o grande problema hoje são as desestabilidades familiares. Sim. Quando uma família não tem uma estrutura Sim. fixada, pai, mãe. Uma família tradicional fica muito difícil. Eu vim desse problema. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha entre 13 e 4 anos. Então, criou-se uma desestabilidade na minha vida e na vida do pastor Marcos. Pra você ter ideia, o pastor Marcos fez um trabalho de celebrar a recuperação já era pastor, ele já tinha aí uns quase 30 anos. Para se libertar daquelas mazelas que ficou para trás, uma loucura isso, né? O quanto faz aí, quanta diferença faz uma família Sim. bem estruturada, né? É muita coisa. Mas vamos lá, aí você começou frequentando e todo domingo você aceitava Jesus. Todo domingo eu aceitava Jesus. Até que fui para o encontro com Deus e, né, naquele trabalho ali, muito bonito, eu consegui liberar perdão. Eu mesmo decidi liberar perdão para minha mãe. Então vamos lá. Então liberar perdão é uma decisão. É uma decisão. Pode afirmar isso. É uma decisão. É o que a gente sempre diz, né? Sim. Se você não decidir, você não vai liberar perdão. Não vai romper. Não consegue romper. O que essa liberação de perdão causou em você? Eu declarei no mundo espiritual que eu perdoava minha mãe por tudo. Fez muita diferença? Por tudo, muita coisa. Eu creio. Foi libertador para mim. Sim. Para mim, né? E aí eu comecei o processo de libertação. Então o primeiro passo você perdoar sua mãe? Foi perdoar minha mãe. Foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo mesmo de tudo. E assim, eu me recordo que o processo, né, porque são várias etapas dentro do encontro com Deus ali, né, que a gente faz. E quando eu passei pelo processo da libertação, né, que tem as ministrações, foram assim, falados que foram 3 horas da minha libertação. Foram 3 horas de muitos demônios. Muitos demônios. Mas você ficou possessa? Sim. Uma pergunta. Você se lembra do que você fazia enquanto possessa? Sim. Se lembra? Sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Mas havia algo que te dominava. Sim, porque prende a mente e solta. Deixa a pessoa na realidade, né, ali para ela ver o ocorrido e daqui a pouco prende a mente da pessoa de novo. Então, assim, eu tinha consciência do que estava acontecendo, de tudo que estava acontecendo. Consciência plena. Sim. E após esse dia dessa libertação, como é que foi o seu caminhar? Como é que se deu essas coisas? Foi assim, não foi tão difícil porque eu queria, né? Teve um querer da minha parte da libertação. Então, para a libertação também exige uma decisão de querer. Sim, tem que querer. Caminhar com Jesus é querer. Vai querer. É querer para romper,
tem que querer. Então eu decidi querer a minha libertação. E foi assim, foi um processo difícil porque eu não conseguia compreender o porquê das manifestações, né? Eu não Mas conseguia. depois dessa libertação, você voltou a se manifestar mais algumas vezes? Sim, Muitas sim, vezes? muitas vezes. A que você atribui isso? Vida sexual. Eu tinha uma vida que eu não era liberta do mundo espiritual pelo fato de eu sempre estar mantendo relação sexual com uma pessoa que vivia no mundo da prostituição. Então, eu tinha um relacionamento que era um prostituto, né? Tinha outras mulheres e eu queria me libertar, mas eu não me libertava, né, da vida sexual que eu tinha com ele. Então, era uma luta entre carne e espírito constante. Eu queria ser liberta, eu buscava a libertação, mas a minha carne eu não matava. Então, enquanto eu não matava a minha carne, eu não tinha libertação. Então, era constante as manifestações ali na igreja. Em que momento você conseguiu romper com isso? Então, eu consegui romper, a minha igreja era muito cheia, era muita gente, era muito jovem, né? Tinha um trabalho, assim, espetacular com os jovens. E eu me recordo que uma das aulas bíblicas que tinha, né, ali o pastor, ele dava oportunidade para o jovem falar a respeito e tal. Eu me recordo que eu levantei a mão para eu poder falar. E naquele dia ele falou para mim que a única que não poderia falar, Você me contou isso. Ela você. Mas por que ele disse a isso? única que não poderia falar nada ali naquele meio era Ela eu, você. porque eu vivia manifestando, né? Então eu fiquei muito envergonhada pelo momento, pela ocasião de ter Mas muitos entendeu ou jovens, não? mas entendi na hora. Eu entendi que eu tinha que buscar minha libertação sozinha, que não ia ser homens. E ali eu comecei a conhecer aquilo que eu falava que nunca ia me libertar, porque eu falava que libertação é essa que João 8,32 diz. Que verdade é essa que vai me libertar? Então eu conheci essa verdade sozinha, digamos assim, em casa. Eu comecei a ler a Bíblia acompanhada de um caderno, onde eu marcava com, né, a Márcia, foi até a Márcia quem me ensinou a ler a Bíblia com uma régua e uma caneta vermelha. Então eu sempre marcava tudo que eu lia e tudo que eu tinha dúvida eu botava no caderno, para depois eu tirar aquelas dúvidas com quem conhecia, que era a Márcia. Na verdade, eu não tinha liberdade na igreja para conversar aquilo que eu tinha dificuldade. E ela me ajudou muito. Mas por que você não tinha essa liberdade de conversar? Porque a igreja grande tem um pouco dessa dificuldade, né, de cuidar, desse cuidado perto, né? Então não tinha essa liberdade, né? Até depois, com o tempo, de eu conseguir me infiltrar na célula do jovem, aí foi mais fácil, né? Que eu tive uma líder, né, que chamava Flávia, e o Anderson, que eles começaram a cuidar de mim. Então, assim, eles acompanhavam o período de manifestações, né? Eles acompanhavam a minha luta, a gente ia Quanto pra tempo durou monte. esses períodos de manifestações até você de fato se libertar? Ah, Um ano, 2 anos? uns 2 anos. Bastante tempo, Foi, né? uns 2 anos, esse período de libertação. Você lembra do dia que de fato você se libertou e não mais teve esse problema? Lembro. Quando foi? Lembro. Foi um dos cultos que, né, assim, quando eu manifestava essas cadeiras brancas da igreja, quebravam. Assim, o diabo me envergonhava de uma forma de abrir a blusa, de me jogar nas pernas abertas pro alto, quebrar as cadeiras, era algo assim bem terrível. E eu me recordo que nesse dia meu corpo começou a tremer, se sacudir, e tinha uma jovem do meu lado. Na época ela já sabia que ali haveria manifestação. E me levaram para o quarto, nos fundos da igreja. Naquele dia foi o pastor Marcelão, que estava nesse dia. E o pastor Marcelão, no processo de libertação, ali foram 3 pastores. Pastor Marcelão, pastor Robson e pastor Reginaldo. E quando terminou aquele processo daquela oração, eles me chamaram num canto para conversar comigo. E me relataram algumas coisas que tinha dentro da minha casa, né? O que seriam essas coisas? Roupa de cama, um armário e um brinco. Foram as 3 coisas que eu me lembro desse dia. Era uma coxa branca com um leque no meio que eu tinha. Era um reque que eu tinha ganho dessa minha tia. E era um brinco, esses brincos Estavam com hippie. trabalhos, essas coisas? Seria Sim. isso? Sim, e ali foi falado que foram obras oferecidas. Foram coisas que eu ganhei, que foram oferecidas, que estavam me aprisionando Então, dentro para de quem casa. duvida, de fato, isso existe, Sim, essas obras. sim, existe.
existe. E assim, por que que eu me recordo de tudo isso? Porque tudo isso me foi falado, né? Me foi falado o que tinha dentro de casa, né? O trabalho de libertação ocorreu também, porque foi falado o que foi entregue e o porquê, né? E ali foi falado que no enterro da minha mãe, uma pessoa colocou o nome dos 7 filhos embaixo da cabeça dela ali no cemitério. E todos nós passamos por, todos os filhos passaram por processos, até hoje passam por processos dolorosos, né? Então, E após desse dia você foi liberta de fato? desse dia, sim, Nunca mais teve nunca mais, possessão? nunca mais. Que E ali foi uma maravilha. vida constante de busca, né? De conhecer mais a palavra, Sim. Eu conheci o monte, né? Comecei a buscar, eu conheci o que era jejum. Mas eu tive pessoas me ajudando, tive pessoas que me orientaram. Pessoas que intercederam. Sim, muita coisa. Qual o versículo que mais te marcou na sua vida, nessa trajetória? João 8,32. Conhecereis a verdade e é a a verdade. liberdade. É 32 ou 34? 32, João 8,32. Vamos conferir. Vamos. Confere aí, por favor. É forte demais, Muita né? coisa. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Palavra, Aquela de Jesus. revelação da palavra de Cristo. Eu creio que se cumpre aquilo que está escrito em Mateus 28:18. E chegando Jesus, ele disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que se cumpriu na sua vida que Isaías afirmou lá em 760 anos antes de Jesus nascer. Isaías 61, verso 1 diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim para pregoar o ano aceitável de Deus, para curar muitas pessoas e pôr em liberdade os cativos. Passou-se aí quase 800 anos, Jesus nasceu, e quando ele volta do deserto, ele entra na sinagoga, Lucas 4, 18 a 19, ele diz: olha, o Espírito de Deus está sobre mim para pôr em liberdade os cativos. Ele disse ali exatamente o que está lá em Isaías 61, verso 1. E ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. E como é que foi a sua caminhada após a sua libertação dentro do Evangelho? Minha caminhada após a libertação, ela foi sozinha. Sozinha? Foi sozinha. Mas por que sozinha? Sozinha porque, como eu expliquei, a igreja grande, ela te limita um pouco, né? Você acha que todas as igrejas grandes são assim? Ou, de repente, não? Não sei, eu não posso dizer as outras porque eu não sei muitas, Sim, né? Então, assim... mas lá onde você viveu foi isso? Sim. Era uma igreja de médio porte ou já era de grande porte? De médio porte. 200 membros? Por aí. Já é uma igreja de médio porte. Mas, assim, eu era sozinha no sentido de busca, né? Sim. Eu ia pra monte sozinha, eu jejuava, fazia ali tudo dentro dos meus pequenos conhecimentos, mas fazia tudo muito sozinha. E eu comecei a conhecer mais o mundo espiritual, né? Eu fazia trabalho evangelístico dentro dos ônibus, né? Ia nos hospitais. E com isso, eu acredito muito no mundo espiritual. O Senhor me abriu um leque daquilo de tudo que eu vivi, né? De pessoas passaram a me procurar dentro de tudo aquilo que eu vivi, né? Sim. Pessoas envolvidas no tráfico, homossexual, usuários de droga, casamentos destruídos. Então, tudo aquilo que eu vivi, pessoas com os mesmos problemas começaram a me procurar, né? Assim, para começar a cuidar, né? Com muito amor, com muito carinho dessas pessoas. E até mesmo pessoas do mundo do espiritismo, né? Até hoje eu tenho isso. E eu tenho isso como amor, não tem como dizer outra palavra. Que coisa, né? É muito real o mundo espiritual, né? Muito. O que mais te marcou aí nessa sua jornada aí no mundo espiritual? O que mais me marcou foi cuidar de um jovem chamado Joel, não me recordo a idade dele agora na época. E Joel, ele, assim, pelo que é o relato da família, né? Eu conheci a família toda dele por causa da minha infância. A minha tia, que veio ser mãe do Carlos, ela era do espiritismo. Então, A mãe do Carlos
Já faleceu? Já? Faleceu. E depois de muitos anos que ela veio se converter, mas ela era espírita, né? A mãe do Carlos era o que sua? Sua tia? Minha tia, irmã da minha mãe. Ah, ok. Então a gente acabou conhecendo aquele pessoal, né? O nome deles ali era até o pessoal da cachaçinha. É. Então eu conheci todo mundo, a Você galera chegou a beber uma toda. cachaçinha? Não, cachaçinha, Não. nunca gostei da cachaçinha, não. Só da geladinha minha. Bebeu cervejinha? Bebi. Muito pouco. Muito. Alguém que já bebeu cerveja? Eu sei. Já? Já bebeu Bebi. cerveja? Eu sei. Bebi uma rama. Alguém já bebeu cachaça? Também já. Nunca bebeu não, Dória? Alguém que já bebeu vinho? Nunca ninguém bebeu vinho? Eu já bebi muita cachaça com coca, muito lá atrás, mas nunca fui viciado em nada, mas uma cachaça com coca, eu tinha 20 anos, passava mal a beça com a cachaça. Então você gostava de uma gelada? Gostava. Mas continua o que você estava falando. E aí o que aconteceu? Um rapaz me procurou, né? Me procurou para poder ajudar esse jovem, Joel. E ele antigamente era de uma determinada igreja, uma Joel. igreja, o Joelzinho, né? Ele era de uma determinada igreja, já adolescente, e essa igreja tinha trabalho de libertação. E ele, junto com um primo dele, começaram esse trabalho de libertação nessa determinada igreja. E só que eu não sei, assim, de fato, dizer como era o convívio deles dentro dessa igreja. Então, eu me recordo que eles chutavam muito os trabalhos nas esquinas, né, de espiritismo ali que o pessoal colocava dentro da crença deles. Ele Né? faltava com respeito. Faltava com respeito, né? E passado o tempo, um desses meninos, que foi o primo, ele ficou com um problema de cabeça, virou um andarilho de verdade, né? Virou um andarilho mesmo, eu me recordo desse menino. E perdemos os contatos, assim, perdi o contato com eles, meu período de adolescência, tudo, perdi o contato com eles, era quando eu era criança. E um desses meninos me procurou, primo deles ali da cachaçinha, me procurou, porque soube de um menino que eu cuidei também, que foi o Paulo Henrique, só que o Paulo Henrique foi uma outra situação. E quando chegou a história do Joel para mim, o Joel, quando ele saiu da religião, né, da igreja, Ele é de qual igreja, Joel? ele era da Universal. Sim. E ele foi pro tráfico, né? Segundo informação, ele se envolveu. Jovem, bem jovem. Jovem, se envolveu ali e numa determinada situação de troca de tiro, ele tomou um tiro no olho esquerdo. Meu Deus. Ele tomou um tiro, perdeu a visão e sumiu do bairro. Né? Um determinado tempo, ficou fora do bairro. E nunca mais voltou para Jesus, aquele menino. E um belo dia, depois de anos, voltar para Guadalupe, segundo relatos, ele sentou no portão da família e passou um carro e pediu informação. E nessa informação dada, o carro seguiu e em um determinado período voltou. E quando voltou, alvejou ele todinho de bala. Foi muito tiro. E aquele jovem, naquele momento de desespero, sua mãe junto com sua avó, que eram muitos, né, muito religiosas ali no que elas, na crença delas, né, do espiritismo, elas tiraram aquela roupa ensanguentada e ofereceu a uma determinada entidade. E com tudo isso começou a história do Joel, né? O Joel não morreu, ele foi para o hospital. Muitos tiros não morreu? Muitos tiros, não morreu. Acredito eu que teve uma segunda oportunidade. Não morreu, ficou paraplégico. E numa situação bem triste, né? E foi quando chegou todo esse relato para mim, eu não acompanhei. Esse relato chegou a mim para poder ajudar ele com a questão hospitalar, né? Porque assim eu tinha feito com os jovens. E eu falei, eu vou orar, né? Porque assim, quando eu passei a ter entendimento do mundo espiritual, eu já não fazia nada se eu não orasse e pedisse uma direção ao Senhor. E eu fui orar, pedi uma direção ao Senhor, como e de que forma eu poderia estar ajudando esse rapaz. E ele eu jejuei, né? Teve um preparo e fui com o pai dele, né? Que era o Joel. E eu me recordo que era lá dentro da favela do Chaves. Onde é a favela do Chaves? Honório. Honório Gurgel? Eu fui com ele 8 horas da manhã. E chegando lá, não sabia como eu ia me deparar com aquela situação. Achava que era mais um jovem que estava acamado, enfim. Sim. Vamos ver o que dá para fazer na área da assistência social. E cheguei lá, né? Já tinha passado por uma situação, então todas as vezes que eu ia, eu levava aquela câmera digital.
Já estávamos numa câmera digital já? Já estava, já estava. Eu não estava naquela margem de filmes não, né? Não, já estava no digital. E aí eu fui com a câmera digital, chegando lá, eu me recordo que quando abri o portão de garagem, né, assim, tudo muito fechado, abafado, sem ventilação. Eu entrei, tinha muita roupa suja na varanda, né? Aquelas peles que vende no trem, ali tudo perto daquela sujeira, muita mosca varejeira. E quando abriu a porta, né, que a mãe dele veio receber bem brava, e ela abriu a porta assim, foi algo muito tenebroso. Um ambiente escuro, pesado demais. E era para mais de 8 crianças naquela sala, uma em cima da outra, embrulhada, uma em cima da outra. E eu me recordo dela chutando as crianças para eu poder passar junto com o pai, porque ele estava dentro de um quarto, Solitário. sozinho. E ela falou assim, ele tá nesse quarto aqui. E aí eu passei por meio das crianças junto com o pai e abriu a porta. E quando abriu a porta, não tinha uma janela naquele quarto, Meu Deus. a porta trancada, e ele estava se rastejando igual uma serpente naquele quarto. Porque ele não andava, então ele se rastejava igual uma serpente. E eu me recordo que quando eu entrei, né, o cheiro era de podre, era cheiro assim, Insuportável. insuportável. 8 horas da manhã, ânsia de vômito vindo. E ele gritava muito. E ele gritava Fernanda. Fernanda, tira ela daqui. Ele não conseguia me olhar. Ele botava a mão assim no Quem rosto. seria a Fernanda? Não sei quem era a Fernanda. Não sei, não era a mãe dele. Eu sei que a mãe dele era a Cláudia. E ele gritando Fernanda para me tirar de dentro daquele quarto. Eu precisei bater algumas fotos porque ele estava espumando. A carne dele espumava. Meu Deus. Verãozão, sol quente, já 8 horas da manhã, aquele lugar fechado. E espumava, né? Eles deixavam ele nu dentro daquele quarto, que ele arrancava tudo. Então ele já estava nu, se rastejando. O quarto era muita secreção de pus. Sim, uma coisa horrível, horrível. E assim, foi uma das coisas que mais me impactou, né? E quando eu saí, pedi para sair do quarto, já tinha batido as fotos, eu sentei com aquela mãe. E ela muito brava, muito assim, muito grosseira, né? Coração petrificado. Muita coisa. E eu me recordo que ela era lésbica. E a companheira dela estava dentro de casa e a gente sentou na varanda. E ela, muito brava, daquele jeitão, né? Sim. E ela falou, mas me fala aí, o que tu veio fazer aqui? E eu falei para ela, eu vim falar do amor de Cristo. Eu vim fazer a obra do Senhor. E ela falou assim, mas quanto que você está levando nisso? Eu falei, nada. Por amor. Ela falou assim, ninguém faz isso por amor. Ninguém faz isso por amor. Eu falei, mas eu tô aqui por amor. E foi um momento que ela se calou. Eu me recordo que ela abaixou a cabeça. Abaixou um pouquinho a guarda, né? E eu fiquei calada. Eu dei toda a oportunidade para ela naquele momento. E aí ela começou a chorar. Eu vi que aquela pessoa que estava toda armada, ela se desmontou. Há uma proteção, né? E ela começou a chorar, chorar, chorar. E ela começou a relatar. Você imagina agora, seu primeiro filho numa situação dessa. O João era o primogênito dela? Foi primogênito dela. E você como mãe, você não poder fazer nada. E aí ela me relatou que ela assinou revelia do hospital e levou ele para casa. E na rua Ela fez o quê no dela, hospital? ela assinou a revelia, né? Que ele não Explica o tava. que é assinar revelia, muita gente não sabe. Então, a revelia é quando você assina uma alta médica sem liberação do médico. Então, ela assinou, Você se responsabiliza ela para a se pessoa saber. responsabilizou, Ok. né, pela alta médica dele. Então, ela assinou aquela revelia, tirou ele do hospital sem poder. E o baile funk era na rua dela, no portão dela. Então, ela falou que toda sexta-feira e todo sábado ela botava ele na cadeira de roda e levava ele para usar cocaína. Meu Deus. Porque ela queria ver ele morto. Ela falou que eu não aguentava mais ver o sofrimento dele. Então, para ela, era melhor ver o filho morto do que naquela situação. E qual foi o final dessa história aí? O final dessa história foi que eu me propus ajudá-la junto com outros médicos, né, assistência social, só que ela não esperou. Nesse período de uma semana, ela pegou um menino, levou para o hospital, o Salgado Filho, e largou ele lá, abandonou ele no hospital.
E foi período de carnaval. Ela foi e deixou pra lá sozinha? Deixou ele lá sozinho. Meu Sumiu. Deus. Sem dar nome de ninguém que levou. E deixou ele lá. E só me ligou e falou. Larguei ele no Salgado Filho. Então, na verdade, você foi um anjo enviado, não foi, querida? É, fui como serva, né? E Estamos aqui como serva. como é que você... Qual foi a sua reação após ela te ligar naquele A minha salão? reação foi até aquele hospital. Juliana e Gabriel eram muito pequenininhos, Gabriel era bebezinho. E larguei Gabriel e Juliane com meu sobrinho, né, que é homossexual, mas que eu amo demais. Foi um dos meus ajudadores na obra, né, porque enquanto ele tomava conta dos meus filhos, eu saía para evangelizar. Ele te possibilitou, né? Sim, muita coisa. E eu fui para aquele hospital, né, chegando lá não tinha visita, era um sábado de carnaval, lá no Meia. E eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, mas o meu percurso até o Meia, de Guadalupe ao Meia, foi evangelizando dentro do ônibus. Eu gravava CD, né, dentro de casa, e era uma forma de evangelizar. Eu evangelizando dentro dos ônibus. E chegando lá não tinha visita, a visita ia ser 3 horas da tarde. E eu fiquei ali de 9 até as 11, orando ao Senhor. E com as fotos, porque eu levava para revelar, né, para apresentar. Porque até para eu levar em algum órgão, eu teria que mostrar a situação. Eu levei as fotos. Tudo muito burocrático, Tudo, né? muita coisa, muito difícil. E ali, com a assistência social, né, o Senhor abriu as portas, um guarda, né, conseguiu um contato com a assistência social que me atendeu. E eu mostrei toda a situação dele. E ela falou assim, olha, eu não vou te garantir se o médico está aí, mas eu vou tentar passar com você na ala da emergência onde ele está. E assim ela fez. E para minha surpresa, eu não consegui entrar, de fato, para vê-lo naquela maca. Sim. O médico, tinha um médico de plantão, o senhor, não lembro o nome dele, e assim, eu creio que foi o Espírito Santo que me travou ali. Eu não conseguia passar para onde, o local onde estavam todas aquelas macas. E aquele médico de plantão veio até mim, né? E assim, a minha intenção era ele me dar informações de como o Joelzinho estava. E eu me recordo que ele olhou dentro dos meus olhos e ele falou para mim assim, rebelde, ainda hoje dessa sepultura. E aí eu entendi que era o O Senhor. João seria um rebelde? Rebelde. Sabe que isso é bíblico? É. A Bíblia fala de alguns rebeldes que não vão se reconciliar. E ele foi um. E eu voltei para casa. E ele, de fato, não se reconciliou Não e se morreu? reconciliou às 6 horas da noite, meu telefone tocou. Esse não conseguiu alcançar a graça. Não conseguiu. Meu Deus. Foi um, assim, dos que marcou muito mesmo. Interessante lembrar, né? Porque a graça foi enviada para ele, né? Pois é. Você foi até ele. Enquanto Foi Paulo até a Henrique mãe. foi alcançado. Foi alcançado. Interessante, É. né? Então nós temos a certeza clara que tudo foi feito para que ele pudesse se restabelecer com Jesus. Sim, as mas não. oportunidades, né? Que coisa, né, Chegou querida? até ele. Já temos quantos minutos, você disse, querida? 43. 43 minutos? E qual foi o final do Joel aí para a gente encerrar? essa Joel bate-papo? veio a óbito. Veio a óbito? Veio a óbito às 6 horas da tarde. Nesse mesmo Nesse dia? mesmo dia. Meu Deus, E de lá pra cá nunca mais eu tive contato com a família. meu pai. Foi uma das situações que, assim, que me marcou muito nesse período. E qual a sua visão hoje? O que você pensa hoje sobre a verdadeira libertação do ser humano? É o querer, né, pastor? Querer. É o querer. Mas, assim, algo ainda arde o meu coração em respeito de falar sobre o mundo espiritual dentro das igrejas, né? Porque, como eu aprendi, eu entendo que a Bíblia não é um livro para ser lido. É para ser examinado, Meditado, né? meditado. É algo muito particular. Sim. E aqui é um baú. É um baú de muitas coisas preciosas. Mas se você olhar bem nas Escrituras, Jesus tinha um ministério de libertação. Né? Sim, sim. Paulo fez libertações, né? Pedro fez libertações. Sim. Porque Jesus veio exatamente para isso, para pôr em liberdade, para destruir as obras de Satanás, para trocar coisas chatas Sim, demais sim. desde cedo. Para destruir as obras de Satanás.
Existe com certeza o Ministério de Libertação, Sim, né? eu acredito sim, que existe o Ministério da Libertação. Eu me recordo que nesse meu período de caminhada, um belo dia eu estava na cozinha, eu fazia as coisas sempre ouvindo o debate e Melodia? melodia. Ainda E está na hora esses de dias, não melodia? lembro, não sei, Eu acho que eu ainda nunca tem, mais, né? é 11 horas da manhã. E eu me recordo que foi nessa reunião de pastores, ele relatou algo muito forte. Eu nunca mais esqueci disso. Ele falou que teve um congresso que teria que levar a cultura do seu país. E naquele congresso, lá no exterior, eram muitos pastores, né? E cada um apresentava num telão a cultura do seu país. E eu achei muito Cada país interessante. teria Cada país um tinha uma principado. cultura, isso. E achei muito interessante ele falar sobre aquilo, né? E quando chegou na hora do pastor brasileiro levar a cultura do Brasil, ele apresentou o carnaval. Nossa, Isso chamou muito a carnaval é minha uma atenção. porta de demônios. Ele apresentou o carnaval como uma cultura do Brasil, né? Aquela mulher sambando na avenida, as pessoas alegres. E ele relatou que esse pastor fez uma pergunta para ele: aonde está o esposo dela? E a resposta dele foi: provavelmente na arquibancada. E o pai dela? Provavelmente possa estar em casa assistindo. E disse que esse pastor virou e falou assim: vamos orar pela nação brasileira, porque Satanás tem invadido as famílias e ninguém está percebendo. O Paulo lá, em Efésios capítulo 6, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados. O que são principados na Bíblia? Cada cidade tem um Território. principado. E principados não são demônios, isso. São principados, são os governantes. Por exemplo, Sansão cortou o dobral, tá? Quem perseguiu Sansão foi um principado chamado Dagon. Então, cada cidade tem um principado e um governante. E em cada cidade, por exemplo, em São Paulo, eles agem de formas diferentes do que no Rio de Janeiro. Eu sou batista, mas eu estudei um pouquinho muito sobre isso. Aí vem principados, potestades, que também são governantes, e hostes espíritos, que são hostes, são qualidades de demônios. Você não é interessante? Tem muita gente que fala que viu Satanás. Ele está enganado. Sabe por que eu digo isso? Satanás não vai em qualquer lugar, não. Sabe onde Satanás age? Nos governos. Porque quando Satanás, por exemplo, eu tenho noção claríssima que existem demônios tenebrosos no governo do nosso país. Sim. E quem vai para a internet de roubar não tem problema se um dia for, porque não existe como humanamente você olhar para um país e um homem que nem presidente é, o Senado hoje tomou o país, cara. Então, Satanás, ele age muito em cima, por exemplo, da vida de um presidente de um país, isso com certeza. Por que é assim? Porque quando ele mexe dentro de um governo, ele mexe com todo o país. Isso é verdade. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Sim. E o que as pessoas mais precisam entender quando se tornam cristão, é que você não está lutando contra a gente. Exatamente. É um negócio terrível. Terrível. Isso me chamou a atenção porque eu comecei a entender, né, algumas coisas que aconteciam. E uma dessas coisas foi uma curiosidade. Todo carnaval, a chave do Rio de Janeiro é entregue. Teve um prefeito que não deu não, você não. Então, Não foi o Crivella? não. Mas teve um prefeito que não entregou a chave, não. Eu não Entregou. lembro mas teve um que Teve não uma entregou. reluta, mas no final entregou. Entregou? Entregou. Eu não lembro o prefeito, E não. todo carnaval, a chave da cidade é entregue ao rei Momo. Isso é um principado. Eu sei. E coisas que a televisão esconde. Mas o povo não crê nisso, não. Não crê, mas aí é ignorância. Eu sei. Aí é onde entra a ignorância, porque na estatística não entra quantas crianças são geradas no carnaval sem pai e sem mãe. Já nasce sem pai. E por detrás dessa carência paterna e materna é uma grande destruição. Meu Deus. No carnaval não é relatado quantas pessoas se tornam viciadas em drogas. Também não. Não.
No carnaval não tem na estatística um relato de quantos casamentos são destruídos. Também não tem, não. E aí entra quem trabalha nesse momento. Pois é. Na destruição de famílias, né? Quem trabalha no vício nesse momento. É todo mundo Não espiritual. precisa ser muito inteligente, não, né? Não. É todo mundo espiritual. Forte, né? Queridos, então é isso. Hoje batemos um papo aqui com a irmã Vanessa da Mata. Muito bacana. Nós estaremos de volta segunda-feira que vem. Ainda não sabemos o que vai ser na próxima. Hoje eu acho que eu acho que é o 9º episódio, ou o 8º episódio, teremos o 10º. Deus possa abençoar a sua vida, você Amém. possa compartilhar. Amém, queridos? Obrigado pela presença das meninas. Eu estou igual bendito ao fruto aqui, queridos. Só tem eu de homem aqui, misericórdia. Ah, o Leandro está lá fora, o Leandro. Oi? Pode falar alto. Ok, mas ela vai ver aqui do mesmo jeito. Tem aqui Mirella, Nicole, Isabela, Raquel, com essa camisa horrível do Flamengo, e Vitorinha. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltaremos na próxima segunda. Beijo grande.